né, que a gente costuma fazer sempre junto aos movimentos sociais, nós vamos começar com uma música para instigar a nossa reflexão desta manhã, tá? E aí depois passamos para as apresentações. Ok? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, que a motosserra voraz faz a festa. O jeito é compreender que já basta e replantar a floresta. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Além do morro, o deserto se alastra por toda a terra, da serra aos confins. Um toco, um casco de canastra, onde enterramos sabins. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Milhões de espécies, plantas e animais, zumbidos, berros, latidos, tudo mais. Uivos, murmúrios, lamentos ancestrais. Por que não deixamos nosso mundo em paz? Manter em pé o que resta não basta, que alguém virá derrubar o que resta. O jeito é convencer quem devasta a respeitar a floresta. Manter em pé o que resta não basta, já quase todo ouro verde se foi. Agora é hora de ser refloresta, que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Respeitar a floresta. Replantar a floresta. Que o coração não destrói. Respeitar a floresta. Replantar a floresta. Que o coração não destrói. Que o coração não destrói. Então, pessoal, bom dia. Agradeço aí pela presença de todas e todos. É com muita alegria, né, que a gente dá início ao nosso seminário nacional sobre direitos da natureza e o papel do sistema de justiça frente às mudanças climáticas, né? Essa mística, né, é uma pequena homenagem ao nosso mais novo imortal, né? Ontem o Gil foi agraciado, né, entrou na Academia de Letras, né, e acho que representa muito da nossa cultura popular e dessa ancestralidade que, na contracorrente, né, tem tentado preservar o que nós temos de tão belo que é esses biomas e a nossa própria cultura brasileira, né.
Então, esse seminário, pessoal, né, a gente vem construindo com muitas mãos. Ele tem o intuito, né, de colaborar na formação dos atores do sistema de justiça na temática socioambiental, especialmente a partir de uma perspectiva que nós consideramos inovadora e que até certo ponto não tem sido tão desenvolvida, né, pela academia brasileira, com algumas exceções, obviamente, que é a ideia dos direitos da natureza, né, e também tentar contribuir no debate, né, para a gente ampliar a utilização das ferramentas jurídicas que já existem no nosso ordenamento jurídico relacionadas com as questões climáticas, né? Então, em especial também, né, fazer um debate sobre um balanço, né, dessa primeira década, digamos assim, onde o nosso ordenamento jurídico criou, né, a Política Nacional sobre Mudanças do Clima e a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas também. Então, esse curso, ele é uma promoção, né, do Instituto Preservar, o qual eu faço parte, junto com alguns colegas que estão aqui, parte de um projeto maior que busca trazer essas reflexões e, inclusive, também atuar na litigância estratégica frente à expansão da mineração aqui no nosso estado. E tem, como eu mencionado, sido construído pelo Comitê de Combate à Mega Mineração. Temos aqui alguns membros da coordenação também, e das frentes que o compõem, e uma parceria que eu espero que seja a primeira de muitas, né, com a Associação de Juízes para a Democracia, a JD, também, né, um apoio fundamental, né, da Ouvidoria da Defensoria Pública e da Fundação da Escola Superior da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, a FESDESP, que vai estar certificando o curso, né, e além de outros parceiros, né, a RENAP, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, o Instituto Clima e Sociedade, né, que é um apoiador do Instituto Preservar e que viabiliza esse projeto, né, e sem muitas delongas, eu rapidamente acho que gostaria de agradecer, né, a doutora Patrícia, né, pela parceria junto à FESDEP, e passar a palavra também para a Marina, né, da ouvidoria, fazer essa saudação inicial, para a gente depois passar para as palestras, tá bem? Marina, fica à vontade. Viane, eu vou ser bem breve, porque a gente está aqui fazendo umas montagens de móveis, coisas, enfim, né, que a gente já se acostumou durante a pandemia, mas eu só quero fazer uma saudação muito especial a todos e a todas, né, eu dizer que é uma grande satisfação ali para mim, estando nesse espaço da ouvidoria, poder auxiliar nessa articulação desse diálogo de vários atores do sistema de justiça. Então, agradecer muito especialmente a participação aqui de defensores, defensoras, juízes, promotores, advogados populares, para que a gente possa avançar cada vez mais na litigância estratégica na área ambiental. Então, espero que todos tenham um bom curso, que a gente consiga aproveitar bastante. Obrigada, gente. Nós que agradecemos, Marina. Não sei se a doutora Patrícia gostaria também de fazer uma fala inicial, em nome da FESDEP, o pessoal da comunicação também. Acho que esse primeiro momento de abertura do curso, fiquem à vontade também, doutora Patrícia. Emiliano, bom, agradeço profundamente, nem estava preparada para isso, estou aqui como espectadora, como aluna, imensamente feliz e quero agradecer a vocês e parabenizar mais uma vez, acho que todas as oportunidades são poucas, porque é uma oportunidade incrível, a gente precisa mesmo, como sistema de justiça, desenvolver uma visão muito mais crítica, muito mais atenta, muito mais combativa com relação a essa matéria. E eu quero dizer que enquanto esse grupo estiver à frente da FESDEP, ela é portas abertas para iniciativas como as de vocês, porque é absolutamente indispensáveis. Muito obrigada. Nós é que agradecemos profundamente. Obrigado, doutora Patrícia. Também eu não estava um pouco no script, mas eu gostaria de ver se a doutora Ana Inês, né,
pela AJD, que tem feito uma parceria muito forte conosco nessas temáticas. Gostaria também de falar pela JD, e daí já poderíamos, inclusive, ela conhece, né, muito mais a doutora Fernanda, apresentar a doutora Fernanda, e a gente iniciaria, né, a nossa aula de hoje com a palestra da doutora Fernanda. Bom dia a todas e todos. Eu também não tinha preparado essa fala, estou aqui como espectadora, mas quero dizer da minha alegria por estarmos aqui hoje realizando finalmente esse curso, e da alegria da associação de estar também efetivando essas parcerias, estarmos podendo construir juntos, né? Acho que essa forma de trabalho em rede, essa construção de parcerias é que pode nos levar bastante longe, né? Então, espero também que essa nossa parceria permaneça. Com relação à doutora Fernanda, ela é uma colega, além de ser uma colega querida, é uma referência na área de direito ambiental e direitos da natureza, e como tal não poderia deixar de estar aqui. Ela é professora universitária, já tem também uma larga atuação jurisdicional na área, então, em razão disso, nós achamos que ninguém melhor para representar a JD nesse momento. Passo então a palavra para a colega, também expressando a nossa alegria por estarmos juntas aqui nesse momento. Eu que agradeço, bom dia a todos e todas. Muito grata pelo honroso convite, Ana Inês, muito feliz por encontrá-la aqui, ainda que virtualmente. Muito grata aí, parabenizando todos os organizadores deste marco, né, que é esse evento, muito importante mesmo. Bom, não posso deixar também de dizer da minha alegria de dividir esse espaço com o professor Carlos Marés, meu colega de APRODAB, Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, e que dispensa apresentações e comentários, né? O professor Carlos Marés é professor de todos e todas nós. Bom, o tema, né, então, que foi me honrado aqui nessa abertura desse evento, sobre os direitos da natureza e os desafios da justiça na América Latina para a implementação, né, dos direitos da natureza. Penso que a gente não pode falar sobre esse movimento da América Latina, principalmente, mas hoje já mundial, de reconhecimento, né, dos direitos à natureza, à Pachamama, reconhecimento como não só dos animais, como da própria natureza, das montanhas, dos rios, como sujeitos de direito, sem nos situarmos historicamente, filosoficamente, cientificamente, por que estamos aqui nesse momento, né? E quais são o que temos que superar para efetivar esses direitos, basicamente. Então, pode parecer um pouco básico, mas a gente tem que lembrar necessariamente, né, que logo ali, né, no século XVI, do XVII, com o surgimento do racionalismo, do empirismo, da ciência moderna, do modernismo, do individualismo, né, as bases eram a dominação da natureza, cultura versus natureza, homem versus natureza, e encarávamos e ainda encaramos a natureza como uma grande máquina, com as suas engrenagens, com as suas partes fragmentadas, essa ciência reducionista que só enxerga a parte e que entende que a natureza é objeto de dominação. Isso nós somos até hoje. Então, na verdade, o grande desafio ético, né, é superarmos essa noção da modernidade, cujas sequelas nós ainda vivenciamos na prática, né? Isso resvala na justiça, sem dúvida, né? A justiça institucionalizada, ela foi forjada nesses moldes.
nos moldes individualistas. Tanto que no Brasil, por exemplo, nós não temos um processo coletivo efetivo. Nós não sabemos o que fazer com processos estruturais, com processos complexos, com processos sistêmicos. Por exemplo, né, na Lagoa da Conceição, aí no sul, em Florianópolis. Houve um pool de ONGs, e é um case, não sei se vocês conhecem a CP da Lagoa da Conceição, mas é um case muito importante, porque é um pool de ONGs junto com a academia, né, interdisciplinar, horizontal, a importância de juntar atores de todos os setores da sociedade, para justamente pedir o reconhecimento de que a Lagoa da Conceição era um sujeito de direitos. E, paralelamente a isso, a criação de uma Câmara Judicial, porque processualmente, tecnicamente, nós ainda não dispomos de instrumentos aptos a lidar com essa complexidade e essa visão sistêmica, que é justamente o que os direitos da natureza propõem. Então, não podemos deixar de ter em mente que somos uma sociedade ainda moderna, né? Competitiva, individualista, reducionista, e que tem essa relação de dominação, né, com a natureza. E que não é só com a natureza, né? Com as mulheres, com os negros, com os pobres. Essa relação de opressão é que precisa ser superada dentro da justiça. E superada para que nós entendamos, então, de que somos parte, né? Somos só parte de um grande sistema vivo, né? Que James Lovelock chamou de Gaia, um organismo vivo, que hoje está com febre, tem as suas veias, os seus fluidos vitais envenenados, está desidratada, estamos doentes, né? Estamos doentes. E papel nosso, enquanto anticorpos de Gaia, é não esquecer que nós temos esse super desafio ético que é superar o antropocentrismo. A grande questão é, enquanto não superarmos o antropocentrismo, entendermos, descermos da nossa arrogância de que somos o centro e que não somos o centro de nada, né, nós perdemos essa luta, né, pela sobrevivência e existência nossa, inclusive. A Carta da Terra, né, no ano 2000, em Paris, lá na Unesco, ela já colocava todos esses obstáculos, que são obstáculos da sociedade, são obstáculos da justiça também, né, que é essa arrogância, o racionalismo puro. Tudo nós entregamos à técnica, tudo. A Christiana Figueres, que foi a grande arquiteta do Acordo de Paris, da COP do Clima, eu li uma entrevista dela num livro maravilhoso que chama... Eu sou ecofeminista, então o livro se chama Por que as Mulheres Salvarão o Planeta? Mas não acho que as mulheres salvarão o planeta, mas sim, né, superarmos o patriarcado, que é a base de todo esse sistema, né, de dominação, enfim. Mas a Christiana Figueres, o que me chamou a atenção, quando ela diz como você conseguiu isso, né, que vínhamos tentando há tanto tempo, China e Estados Unidos assumiram metas, enfim. E ela simplesmente disse, com escuta, muita escuta, mas escuta qualificada de todos, né, todos e todas. Cooperação, intuição. Então, é preciso que todos os atores da justiça não tenham muita coragem nesse momento de inovar com muita criatividade e de não ter medo de parecer ridículo ou ridícula, porque estão trazendo sentimento para dentro do processo, né? Direito é muito mais do que lógica ou razão. Direito é sentir, é justiça na sua gênese, né? Esse vídeo do Gil me emocionou demais, assim, me emociona, né? Porque é isso, né? Tudo que não é floresta é prisão política. E hoje, nossa existência depende disso, da gente superar e sair desse lugar de arrogância e, tecnicamente, conseguir
claro que se a gente inclui o direito da natureza no sistema positivo, isso não significa que nós vamos transpor uma barreira cultural, né? Assim como ainda lutamos para transpor barreiras culturais com relação aos direitos das mulheres, dos indígenas, dos negros, tudo isso já está positivado há algum tempo. A mudança, ela tem que ser cultural. A gente está numa berlinda ética, mas a inclusão desses direitos é um recado, né? É um recado e é um passo que não dá mais para voltar atrás, né? De entendermos que somos apenas partes e colocarmos isso no papel, que natureza não é objeto, natureza não é gôndola de supermercado, não é linear. Esse sistema linear de extração, produção e descarte, ele deu ruim, isso é óbvio, mas não precisava nem ser grande cientista para entender isso, né? Todos nós somos capazes. Então, retornar para o círculo e para a cosmovisão, né, ecocêntrica, de que somos parte de um sistema interligado, conecto, e que todas as partes são importantes e se autorregulam, é um sistema autorregulado. Colocar isso dentro do sistema jurídico é uma grande revolução, né? E essa cosmovisão ecocêntrica é que é a cosmovisão indígena, né? Que os indígenas nunca abandonaram. Eu acho que não é por acaso que a inclusão dos direitos da natureza começam justamente na América Latina, nos países andinos, majoritariamente plurinacionais, majoritariamente indígenas. O reconhecimento dos direitos de Pachamama, muitíssimo recente, em 2008, no Equador, depois a Bolívia, agora o Chile, né? Agora o Chile, muito recentemente, agora, mês passado, a Convenção Constituinte aprovou o artigo 9º reconhecendo os direitos da natureza. Também agora, semana passada, eu acho, não sei, o Panamá também sancionou uma legislação, não alterou a Constituição, mas uma legislação reconhecendo os direitos da natureza e o papel das cortes, né? O papel da justiça nesse processo que está surgindo. A Colômbia reconheceu o rio, né, a Trato, e também depois a floresta amazônica colombiana como sujeito de direitos. Na Índia, um tribunal indiano em 2016 também tinha reconhecido o Ganges como entidade viva, e essa CP da Lagoa da Conceição pede justamente que a Lagoa da Conceição seja reconhecida como um sujeito de direitos, e agora a conjuntura ela é favorável para isso. A gente não pode se esquecer que em 2011, o MPF, numa das ACPs de Belo Monte, pediu esse reconhecimento, né, de que a Volta Grande do Xingu estava sendo assassinada, estava sendo morta, e que ela fosse reconhecida como um sujeito de direitos. E o juiz, não sei nem quem é, mas não disse que aquilo não fazia nenhum sentido. Então, é um desafio cultural mesmo, né? De que nós nos entendemos superiores num sistema de que somos apenas partes. Se nós pensarmos que o planeta, se o planeta existisse há 24 horas, nós teríamos começado a entrar em cena apenas no último segundo. Quem somos nós, né? Para não descermos aí dessa arrogância toda e ignorância, na verdade, né? Então, nossos grandes desafios, que já estão lá na Carta da Terra, é superar individualismo, racionalismo, não podemos mais entregar tudo à técnica, superar o antropocentrismo, essa separação cultural, né, de que a natureza pode ser dominada a qualquer tempo. Para exemplificar na prática, né, o tamanho desse desafio, eu, há uns anos atrás, fui nomeada pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo para integrar um comitê, uma comissão, para pensarmos a instalação de varas ambientais no estado de São Paulo. No estado de São Paulo não tem varas ambientais especializadas, foi feito um super dossiê e tal, não foram criadas as varas, mas
acabou no fim que saiu uma lei complementar, mudando a organização judiciária do Estado de São Paulo e prevendo algumas varas regionais, com base, inclusive, nesse estudo, então ele serviu, né? Mas a lei criando a possibilidade dessas varas regionais. E essas varas regionais eram em vários assuntos, né? Não só varas ambientais, como varas empresariais e tal. Não preciso dizer que as varas empresariais já estão instaladas há 2 ou 3 anos ou mais, e as varas ambientais não. Então, há que haver um comprometimento ético muito, muito forte e muita coragem de todos os atores da justiça nesse momento que estão comprometidos com os direitos da natureza. Seja quem vai estudar a problemática ou entrar com essas ações, seja quem está na ponta julgando, porque nesse momento que eu vejo o exemplo da CP da Lagoa da Conceição, é que vamos precisar de muita criatividade e trabalhar em conjunto, né? Para que quem pede, quem julga, aconteça uma verdadeira revolução ecojurídica, né? Nas palavras do Fritjof Capra e do Hugo Matei. Essa revolução ecojurídica é a superação do antropocentrismo e é entender, trazer para dentro do direito os princípios da ecologia. Basicamente. Precisamos, na verdade, cair na real, né? Cair na real de que não somos o centro de absolutamente nada. Se a gente for pensar que, em 1972, quando aconteceu a primeira Conferência Internacional de Meio Ambiente, e que surge, na verdade, né, depois ali da década de 60, com a Rachel Carson, com a Primavera Silenciosa, e aí vem o Clube de Roma e tudo aquele... Começa a surgir o direito ambiental, né, que até então a gente não conhecia, tudo muito recente. Mas no mesmo ano de 1972, quando surge o direito ambiental, também surge a gênese, a obra gênese dos direitos da natureza do Christopher Stone, né? E ele dizia assim, as árvores podem ter legitimidade para ingressar em juízo? Como atribuir efeitos legais aos objetos naturais? Isso no mesmo ano, em 1972. O direito ambiental ele se desenvolveu e deixou para trás esse reconhecimento dos direitos da natureza, que só foram retomados agora, em 2008, com a Constituição do Equador, por uma necessidade, né? Há uma necessidade imprescindível de colocarmos as coisas nos exatos lugares onde elas devem estar, que é reconhecer que tanto os animais quanto todos os elementos biofísico-químicos que regem essas relações naturais têm valor intrínseco. Eles não têm valor porque servem ao ser humano. O ser humano é só uma parte, né? Atribuir valor intrínseco. E quando você desobjetifica, você personaliza, você torna aquilo não apropriável, né? Eu não gosto nem de falar isso, né? Vamos fingir que isso não... porque realmente eu acho que isso é o mais importante. No Chile, o que está acontecendo no Chile, né, é muito incrível, porque é o país da América Latina, acho, mais neoliberal que tem, né? As minerações lá, quem já passou por ali, né, que sai da Bolívia, entra no Chile, você sai de um parque paleontológico, né, e entra naquele monte de mineração, aquele estupro, né, da terra, tão visível, tão ostensivo. Então, é muito importante. Mas o que me chamou a atenção nesse processo constituinte do Chile foi que essa comissão que chegou a esse artigo 9º, ela é chamada de Comissão de Meio Ambiente, Direitos da Natureza, Bens Naturais Comuns e Modelo Econômico. A nossa grande dificuldade, esse é um outro super desafio, aliás, talvez o principal, é
colocar economia e meio ambiente, e ecologia, não gosto mais de falar de meio ambiente, né? Mas os valores ecológicos juntos e interdependentes. Então, acho que pela primeira vez, não só uma Assembleia Constituinte, como o direito mesmo em si, ele entendeu, né? Ou não tem mais como... Todos já entendemos, mas trazer a economia e a ecologia juntas, na mesma senda, no mesmo debate, falando sobre a mesma coisa, né? Que é a mesma coisa. O próprio nome já diz, né? Ecologia, economia. É o estudo dos bens ambientais e a gestão dos bens ambientais. São indissociáveis, né? Pela própria razão de existir. E essa dificuldade que essa sociedade ainda individualista, né, reducionista e capitalista tem de dar o mesmo valor, entender essa interdependência, quase não dá para compreender, né? Mas nosso caminho é esse, que a gente consiga, dentro da justiça, com coragem, balancear isso, né? E oxalá que criem as varas ambientais e não só as empresariais. Não há mais tempo, né, gente? Isso a gente já está aí, os relatórios do IPCC, também do painel intergovernamental de biodiversidade e serviços ecossistêmicos são muito, muito alarmantes. Nós já somos classificados cientificamente como uma era geológica, né, capaz de alterar todo o equilíbrio sistêmico do planeta. E eu também não sou cientista, mas não fica muito difícil da gente visualizar isso, nós que somos da área do direito, que a Terra, o planeta, demorou milhões e milhões e milhões e milhões de anos para estocar o carbono, né, em forma de petróleo, né, esse carbono fóssil, essa vida fossilizada, essa energia condensada, extremamente condensada, durante milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Para quê? Para achar justamente o equilíbrio do carbono na atmosfera, que retém o calor. E nós, em 100, 200 anos, liberamos o que a Terra demorou milhões de anos para equilibrar. Simplesmente liberamos. Então, não precisa ser muito cientista para entender que nós fizemos algo muito grave, né? Muito grave. E não dá... eu sou ambientalista desde criancinha, e eu estou acostumada a ouvir, mas também não pode ser radical. Não. Agora, nós teremos que ser extremamente radicais, né? Radicais na defesa inegociável dos valores intrínsecos da natureza, sob pena dos nossos filhos, dos nossos netos, das futuras gerações que ainda nem existem, né? Que são vulneráveis por conta disso. Esse caráter de vulnerabilidade, tanto das futuras gerações quanto da natureza, somos nós que temos a responsabilidade de zelar por isso. Tanto a natureza quanto as futuras gerações, elas não têm voz, né? Aquele filósofo Bruno Latour, aquele francês, ele diz o seguinte: a importância do cientista hoje, né? Porque o cientista é a tradução, traduz as leis da natureza seja para o direito, para a sociedade, essa sociedade ignorante, né? Que não consegue entender o funcionamento e as leis da natureza. E as leis da natureza, elas são imperativas, de facto, de iure. Não somos nós que criamos essas leis. E essas leis valem, são universais. Elas são normativas. E é preciso que as leis da natureza sejam adequadas, as leis sociais sejam adequadas às leis da natureza. E as leis da natureza não são os homens que fazem. Elas vêm prontas. E os cientistas, eles têm, então, esse papel tão primordial na tradução, né, em dar voz para esse ser vulnerável que é a natureza doente. E nessas ações todas que estão agora sendo julgadas no Supremo, né, vou até ler um trechinho lindo do voto da ministra Carmen Lúcia,
ficou muito claro o papel do cientista. O direito não é mais o jurista, não. O direito é todo mundo junto tentando fazer justiça, porque a coisa está muito complexa e não é mais, não tem mais esse sistema da natureza de que todos têm um papel interligado, tem que ser trazido para dentro do direito. É a única forma de nós efetivamente fazermos justiça na situação que o planeta se encontra hoje. Né? Então, o papel do cientista, né, e dar voz à natureza, esse ser vivo, vulnerável, cujas leis não foram por nós criadas e que nós precisamos trazer para dentro do nosso direito, que é cultural, né, que é produto cultural. As leis da natureza e o tempo da natureza, que não é o nosso. Né, esse imediatismo, esse pode tudo, essa sociedade mimada, né, sequelada do modernismo, precisa entender que o nosso tempo não é o tempo da natureza. Bom, o que a gente já tem? Né? Alguns países já estão trazendo, né, para dentro dos seus ordenamentos jurídicos os direitos da natureza. Nós, o Brasil, ainda temos uma Constituição antropocêntrica, né? A doutrina está com muita dificuldade ainda, né? Está desenvolvendo, claro, uma linha ecológica, tem professores brilhantes desenvolvendo isso, o professor Tiago Fentenzeifer, Ingo Wolf, enfim. Mas ainda se fala num antropocentrismo jurídico ecológico. Não basta, né? Não basta. É preciso efetivamente superar o antropocentrismo. Nós somos apenas parte, enquanto nós tivermos essa concepção cultural filosófica de que nós somos o centro e que tudo é utilitário para nós jamais vamos alcançar a justiça ecológica. Isso não tem como, é impossível, né? E como nos países que ainda não temos essa atribuição de sujeito de direitos à natureza e aos seres vivos, enfim, quaisquer, né? Do que dispomos, né? Por exemplo, no Brasil. No Brasil, a Constituição Federal de 88, ela já traz, né, um princípio que é básico, a norma fundamental do direito ecológico, que é a integridade ecológica, entender os sistemas ecológicos, né, como essenciais para a manutenção da vida. Isso já está lá na Constituição, né, da salvaguarda dos processos ecológicos essenciais. Uma grande chave, né, do direito ecológico dentro da nossa Constituição. A questão dos animais, né, o reconhecimento do direito dos animais sencientes também está lá, mas penso que, do ponto de vista dos direitos da natureza, o princípio-chave que já temos na nossa Constituição é a integridade dos processos ecológicos essenciais. Entender essa vulnerabilidade, tanto da natureza, né, esse ser vivo sem voz, nossa responsabilidade, os princípios de cooperação e solidariedade, né, dos direitos de terceira geração. Isso na prática, viu, gente? É muito difícil. Olha, eu estou com um caso muito complicado. Eu sou juíza da Fazenda Pública em Santos. Santos tem o maior porto da América Latina. E aqui eu me deparei, eu estou só há um ano juíza dessa vara, eu me deparei com uma sentença transitada em julgado há 10 anos, sentença de 20 anos atrás, para retirada de uma comunidade que fica em cima do antigo lixão da cidade, que fica na área retroportuária. Esse lixão funcionou por 30 anos e, claro, existia uma comunidade que vivia disso, o lixão foi desativado e a população não foi retirada, e eles convivem com chorume, com arsênio, com todos os tipos de contaminantes, o transbordo do lixo ainda é feito lá, tem o porto, tem todo o avanço tecnológico do porto, que
pode explodir a qualquer momento, tem um gasoduto passando, não tem, enfim, uma situação super complexa. Como executar uma sentença dessa, né? E com dignidade para essas pessoas, enfim. Se nós pensarmos tanto os direitos da natureza, quanto os direitos da habitação, quanto os direitos da dignidade humana, são todos direitos fundamentais, né? E que, como todo direito fundamental, ele traz uma carga procedimental que tem uma tríade que penso que, para nós, nesse momento, é imprescindível, né? Nós focarmos nisso, que é a tríade dos direitos fundamentais procedimentais, que é informação e publicidade, cobrar transparência o tempo inteiro é super cansativo, né? Principalmente no momento atual que nós vivemos, mas isso tem que ser tem que ser incansável. Nós temos legislação para isso. Então, publicidade e informação, participação na tomada das decisões e acesso à justiça. Então, nesse caso, o que eu fiz? Eu falei, não adianta eu dar uma canetada, aplicar uma multa, que nós não temos, nosso processo é individual, não temos processo coletivo, né? A gente tem até a lei da ação civil pública, mas na hora de executar, ficamos todos vendidos. Fiquei pensando né, como vamos executar essa decisão da Carmen se o governo em 60 dias não apresenta o plano para o PPCD, né? Enfim. Então, eu criei a exemplo do que foi feito na Lagoa da Conceição, eu de ofício criei uma Câmara Judicial. E chamei todo mundo, chamei o Executivo, o Legislativo, a Defesa Civil, a Companhia de Habitação, cientistas, urbanistas da academia, técnicos ambientais, engenheiros ambientais e principalmente a comunidade. Então, hoje à tarde, por exemplo, eu estou indo lá para ouvi-los, passar a tarde inteira escutando essa comunidade, que tem um super sentimento de pertencimento para aquele local. Não há outra forma, nesse momento, da gente resolver questões complexas e sistêmicas, né? Senão nos valendo desses direitos fundamentais procedimentais, entendendo a importância da cooperação, da solidariedade, da escuta, né? E da integridade ecológica, esse princípio que norteia todo o direito da natureza. O papel da jurisprudência, né, que foi na opinião consultiva 23 de 2017, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, além de todas desses ordenamentos jurídicos constitucionais, que começam aqui na América Latina, né, como eu disse, não por acaso, nos países majoritariamente indígenas. Na opinião constitutiva 23 está dito lá expressamente, reconhecido expressamente os direitos da natureza e dito expressamente que há essa tendência de reconhecimento dos direitos da natureza, tanto nos ordenamentos jurídicos constitucionais quanto na jurisprudência. Então, o papel da jurisprudência, provocar essa jurisprudência para desobjetificar a natureza, é de suma importância nesse momento. E no voto da ministra Carmen Lúcia, né, na DPF 760, eu vou ler 2 trechinhos que me tocaram demais. Ela diz: a natureza tem dignidade. Tem a dignidade que supera a questão primária do que é avaliável e revertido em dinheiros. A floresta não pode ser cuidada apenas como estoque de carbono. Ela é uma expressão da humanidade, que se compadece com os valores da dignidade e da ética ambientais. Em outro trecho, ela diz: o dominador de homens e bens ambientais, crente senhor de gentes e bens da natureza, é apenas um escravizador. Desumaniza-se ele e a desnatureza provocada, a ele responde em cobrança de vidas. A dignidade da vida não é escolha, é via única da humanidade. O mais direito não é. Justiça não busca, existência não garante. É isso, né? Como dizia Einstein,
A gente não vai achar a solução para um problema buscando-a no mesmo sistema que criou o problema. É preciso verdadeiramente de uma revolução ecojurídica, é preciso de muita coragem daqueles que postulam, daqueles que julgam, daqueles que escrevem, que todos aqueles envolvidos, né, com as fontes do direito, para que não vai ser a panaceia, né? Mas é o sistema que a gente tem hoje, uma justiça forjada, né, no individualismo, então é um desafio muito grande. Não temos, infelizmente, eu queria muito chegar aqui e dizer, olha, eu tenho a fórmula é superarmos o antropocentrismo e sim, trazermos isso para dentro do direito positivo, que é o sistema que nós temos e dispomos hoje. Muito grata. Muito obrigado, professora Fernanda. Excelente essas reflexões. Vão muito na linha do que a gente já esperava, né? A qualidade da sua fala, mas fazendo essa relação, né, com o momento atual também é fundamental. Pessoal, eu queria só explicar para quem já foi chegando um pouco depois, né? Nós, além da professora Fernanda, nós vamos ter, né, a fala do ex-ministro, né, da Corte Constitucional do Equador, o professor Ramiro Ávila Santa Maria, né? Ele estava num outro compromisso, mas ele gravou, né, a sua fala para compor, né, parte também desse curso, e ele, a meu ver, né, é um dos principais estudiosos sobre os direitos da natureza. Inclusive, ele participou, né, da redação no período da Constituinte, então ele era do grupo de trabalho, né, que trabalhou na redação final da Constituição equatoriana. Ele é professor, né, do mestrado e do doutorado da Universidade Andina Simão Bolívar e exerceu, né, durante os últimos 3 anos o cargo de juiz da Corte Constitucional, né? Lá no Equador, com a nova Constituição, até para vocês saberem, né, os juízes da Corte, eles têm um mandato, né? Então, eles são renovados, parte deles é possível uma reeleição, né? Mas a escolha daqueles que não poderão seguir se dá através de sorteio, tá? Nesse revezamento. E ele, nesse último sorteio do mês passado, infelizmente, eu digo, né, acabou, né, encerrando o seu mandato, né, não podendo concorrer à reeleição. No entanto, esse período dos últimos 3 anos, ele foi um ator fundamental no aprimoramento da jurisprudência da Corte, né, nessa temática, inclusive sendo o relator de algumas das decisões, né, dos casos que conseguiram avançar nessa discussão. Como é uma realidade, né, que ainda não é de tanto conhecimento nosso, nós pensamos em passar um breve videozinho, né, onde resgata um pouco dessa história do que ocorreu no Equador e desse movimento global, né, que a professora Fernanda já vinha trazendo, do reconhecimento da natureza como sujeito de direitos e, na sequência, adentraremos na palestra do professor Ramiro Ávila. Tá? Também gostaria de avisar, né, nós tivemos um aviso, né, infelizmente o professor Carlos Marés, né, ele não vai poder estar nessa mesa de hoje pela manhã, mas ele se prontificou, né, a estar conosco na mesa de amanhã de manhã. Então, teremos a aula com o professor Carlos Marés, mas ela irá ocorrer na mesa de amanhã de manhã, tá bem? Então, vou passar inicialmente esse videozinho, essa parte de um documentário maior sobre os direitos da natureza como um movimento global, né? E depois eu aviso, né, a Juliana para dar o start da palestra também do ex-ministro da Corte Constitucional, tá? Um momentinho aqui que eu vou disponibilizar para vocês aqui.
our minuscule brain cannot perceive what is the might and sophistication of nature. Yet, without me needing to understand everything, the world exists. The land is not real estate. You own real estate. That there is land and nature, and nobody owns that. This idea of time, my brain can stretch back 30 years, the land's millions, and I get to be connected to that. Since the dawn of the Industrial Revolution, humans have viewed nature as a resource from which to extract commodities: fish, energy, minerals, timber. Nature is also seen as a place to dispose of waste, often without considering the impacts it may have on the human condition, whose lives depend on a healthy ecosystem. Today, these environmental challenges continue, but a new idea, pulled from ancient indigenous practice, may provide the earth with a rights-based solution. You are the child, and that land out there, that earth mother of yours, is your parent. No human owns your mother. Ecuador, a land known across the globe for its untouched ecosystems. Each year, hundreds of thousands of tourists travel to experience the country's rainforests and rivers, as well as the exotic Galapagos Islands. In Ecuador and across much of South America, the idea of Mother Earth, or Pachamama, as it is known in indigenous Andean cultures, has a presence in everyday life. There is no distinction between human and non-human nature. Para los indígenas, la naturaleza es la madre tierra, la Pachamama. Y eso no representa una suerte de metáfora, es una realidad. Hay mucho que aprender de las comunidades ancestrales. La confirmación de ciertos elementos de la naturaleza que ya se conocían milenios atrás. Antes que el reconocimiento a la naturaleza, creo que debe haber un reconocimiento profundo hacia las comunidades ancestrales. Y creo que ese es el punto de partida. It is at this starting point that in 2008, the Constitutional Assembly of Ecuador considered taking a new approach to their political view of nature, as not just a resource, but as a living entity capable of being legally represented. En el caso de Ecuador, la Constitución del Ecuador ya contenía el reconocimiento al derecho a un ambiente sano en su versión anterior. En el año 2008 se decide avanzar un poco más y se decide este reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y allí se articulan tanto las miradas de diferentes pueblos indígenas como también las organizaciones ambientales. For decades, Ecuador has struggled to protect its natural areas. Mining, oil drilling, even tourism are endangering some of the most biologically diverse places on the planet. Este es un país que los 10 años pasados ha vivido por unos procesos de conflictividad ecoterritorial muy fuerte, ¿no? Porque al implantar los proyectos mineros o petroleros o agroindustriales, han habido como muchas tensiones por la gente que habita tradicionalmente esos territorios. Ecuador's Yasuni Biosphere Reserve in the Amazon Basin sits on a multi-billion-dollar oil deposit. It also happens to be home to the Guarani indigenous people, numbering less than 3,000, with some clans living an isolated existence. You know, the whole rights of nature, indigenous rights interface is particularly relevant in a place like Eastern Ecuador, where indigenous people are basically living fairly traditional lives in a way that's pretty similar to 1,000 years ago. Their absolute demand is that their resources be held intact. And if they're not, then they themselves disappear. So the human rights and the nature's rights really are one unit.
Más que nada teniendo en consideración que lo que hasta ahora ha ido sucediendo con el derecho ambiental no ha generado resultados sumamente positivos, sino que más bien la crisis ecológica sigue agravándose cada día. Entonces lo que me parece interesante de los derechos de la naturaleza es una gran oportunidad para empezar a pensar que no existe una única forma para tratar de abordar la crisis ecológica. La naturaleza no es un objeto que se explota y se maltrata, sino que es un sujeto que se cuida y se respeta. Entonces es un cambio muy radical de pensar a la naturaleza como de objeto a sujeto. The idea of nature itself having rights has existed among indigenous peoples for centuries. In 1949, American conservationist Aldo Leopold. Bom, pessoal, o link, né, eu coloquei do documentário, ele segue, mas essa parte introdutória dá um panorama, né, da discussão que vinha se travando lá no Equador e que, inclusive, levou, né, ao reconhecimento constitucional dos direitos da natureza. Eu gostaria de pedir para a Juliana, se ela pudesse iniciar a palestra do ex-ministro da Corte, o professor Ramiro Ávila, que vai aprofundar essa discussão através da experiência da Corte lá no Equador mesmo. Muy buenos días, buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo por esta maravillosa oportunidad que me ofrecen de poder dirigirme a ustedes, jueces, juezas, operadoras de justicia, defensores, a la Asociación de Jueces por la Democracia. Quiero agradecer también a Emiliano Maldonado, que me ha contactado para poder comunicarme con ustedes y poder transmitir algunas ideas y algunos aprendizajes que hemos tenido en Ecuador con relación a los derechos de Eu tô vendo aqui o que aconteceu porque travou o vídeo. Desculpa, acho que vai começar novamente. Muy buenos días, buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciendo por esta maravillosa oportunidad que me ofrecen de poder dirigirme a ustedes, jueces, juezas, operadoras de justicia, defensores, a la Asociación de Jueces por la Democracia. Quiero agradecer también a Emiliano Maldonado, que me ha contactado para poder comunicarme con ustedes y poder transmitir algunas ideas y algunos aprendizajes que hemos tenido en Ecuador con relación a los derechos de la naturaleza. Mi nombre es Ramiro Ávila, fui juez de la Corte Constitucional hace poquitos meses en Ecuador. Soy profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y estoy estudiando los derechos de la naturaleza con particular énfasis en la interdisciplinaridad que tiene los derechos de la naturaleza con las ciencias naturales, con la física, la química, la biología. Yo quisiera contarles un poquito el contexto de Ecuador, el reconocimiento de la Constitución. Luego quisiera, en un segundo momento, tratar de comentarles a ustedes de cuál es el paradigma dominante y la relación que tiene este paradigma dominante con la teoría pura del derecho de Kelsen. En un segundo momento, afirmar que este paradigma kelseniano de la naturaleza como objeto ha entrado en crisis
no solamente por el cambio climático y por la crisis ambiental que tenemos, sino también por la crisis que ha tenido la ciencia. En un tercer momento quisiera mencionar sobre la teoría sistémica del derecho, que es la teoría adecuada para entender los derechos de la naturaleza, y finalmente comentarles un caso que resolvió la Corte Constitucional del Ecuador, en donde ya aplicó normas de la naturaleza a principios y normas de la naturaleza a el derecho humano desde una lógica constitucional y desde la lógica de sujetos de derechos de la naturaleza. Comienzo con la primera cosa, el contexto, ubicándonos. Ecuador en el año 2008 reconoció que la naturaleza es sujeto de derechos, hizo un artículo ahí, el artículo 71 de la Constitución, y nos dio algunas pistas de cómo los juristas y constitucionalistas deberíamos resolver el asunto de desarrollar los derechos de la naturaleza. Esas dos pistas tienen dos vertientes. La una, que es la relacionada con la cosmovisión y el saber indígena, y por eso en Ecuador se dijo que los derechos de la naturaleza también se pueden llamar Pachamama, que significa en idioma quichua madre naturaleza, madre tierra. Y la otra vertiente tiene que ver con las ciencias naturales, porque dice que la naturaleza en Ecuador se protegerá en cuanto y se respetará y se promoverá en cuanto a su estructura, sus ciclos vitales, su funcionamiento y también su ciclo evolutivo. Estas cuatro palabras no tienen resonancia en el derecho, sino que son palabras y conceptos propios de la biología y de las ciencias naturales. En Ecuador, digamos, la recepción de los derechos de la naturaleza por parte de juezas y jueces ha sido muy lenta. En un primer momento hubo una invisibilización de los derechos de la naturaleza. En un segundo se establecieron algunos principios retóricos importantes, como decir que estamos saliendo del paradigma antropocéntrico e irnos al biocéntrico. Y en un tercer momento, en donde ya decididamente el derecho comienza a dialogar con otras ciencias y comienza a establecer qué es la estructura, por ejemplo, de un río, cuál es la función de una cuenca hidrográfica, qué significa el ciclo natural de un manglar, y desarrolla los derechos de la naturaleza. Muy bien, esto en cuanto al contexto ecuatoriano. El punto que yo quería tratar era, yo he vuelto a retomar la teoría clásica del derecho y en particular la teoría pura del derecho de Kelsen, para tratar de entender mucho más el por qué es tan difícil salir a los jueces y a los abogados y abogadas y a las juezas y operadores de este paradigma que domina, digamos, en donde la naturaleza es objeto de explotación. Y en la teoría pura del derecho es interesante porque si ustedes miran, uno de los esfuerzos que hace Kelsen en el libro del año 60, en la segunda edición corregida, que hace después de la primera que la hizo en el año 34, es que Kelsen trata de subir el estatus de la ciencia jurídica y decir que es una ciencia autónoma. Y cuando propugna que el derecho es autónomo, la primera cosa que hace es lo mismo que hace la ciencia clásica, la ciencia tradicional, la ciencia que viene desde Descartes y Newton, que es separar. Y entonces Kelsen hace un esfuerzo de separar al derecho, primero de la naturaleza, segundo de la moral y tercero de las ciencias sociales y de la política. Al hacer Kelsen esto y crear una ciencia autónoma, lo que nos hizo a los abogados y abogadas fue privarnos de herramientas para conocer la realidad y dedicarnos exclusivamente a interpretar normas jurídicas. El valor que está atrás de esta teoría pura del derecho es el valor dominante en aquella época. Estoy hablando de principios, la primera mitad del siglo XX, y esos valores tienen que ver con el derecho liberal y con el sistema capitalista. Los valores que inspiran el derecho son el individualismo, es la competencia, es el derecho a la propiedad privada, en particular de los bienes de la tierra,
y de todo lo que está alrededor y que es parte de lo que se considera la tierra, el derecho privado, y atrás de eso hay una filosofía de progreso y desarrollo entendido como acumulación infinita y entendido además como la idea de que la naturaleza es tan infinita como el valor económico que se crea atrás de su explotación. Este proceso de llegar a lo que Kelsen sistematizó no fue un proceso fácil para la humanidad. La humanidad venía, y esto se puede ver en un libro, por ejemplo, de Karl Polanyi, que se llama La Gran Transformación, o también en una charla que dio Foucault en Brasil sobre el derecho y las formas jurídicas. Todo este proceso de pasar de propiedad colectiva de un régimen feudal de la tierra a un proceso de individualismo y de enclosure, de encercamientos, de encerramiento de la tierra y de apropiación de la naturaleza, fue un proceso lento que tomó muchísimos años y que además requirió del derecho y de la coacción del Estado para lograrlo. El efecto de este tipo de comprensión del derecho basada en el derecho civil y en el derecho privado ha hecho que nosotros lleguemos a una situación que se llama, los geólogos y los científicos de la Tierra lo llaman el antropoceno. Y el antropoceno quiere decir que por primera vez en la historia de la Tierra se está produciendo una catástrofe producida por una especie, la especie humana. Nosotros en la historia de la Tierra hemos tenido 5 grandes extinciones masivas. Todas han sido producidas por fenómenos naturales, como el choque de un asteroide que cayó en lo que ahora es el Golfo de México, como la explosión masiva de volcanes al mismo tiempo que hicieron que se cubra de ceniza la Tierra entera. Y también tiene que ver con estos periodos que tiene la Tierra en relación a su rotación, que hace que tengamos glaciaciones y congelamientos enteros de la Tierra. La última que tuvimos fue hace más o menos 20.000 años y la última extinción masiva que tuvimos fue hace 75 millones de años. Si uno mira lo que está pasando ahora por esta forma de entender el derecho, que además es una forma que es impulsada por el Estado y es una gobernanza que implica la explotación indiscriminada de la tierra, si uno mira las cifras y menciono alguno de lo que ha pasado en los últimos 100 años, es que tenemos el 60% de los ecosistemas degradados. Tenemos el 52% de las plantas, de los vegetales extinguidos. De los animales que se han extinguido, el 82% de los vertebrados han desaparecido y en muchas situaciones, muchos de esos grandes animales vertebrados los encontramos solo en zoológicos, como por ejemplo el rinoceronte blanco, o en muchos lugares, como en Ecuador, el cóndor de los Andes. Si uno mira, por ejemplo, el plástico, y ahora tenemos unas islas de más de 300 millones de toneladas de plástico, y el plástico tiene que ver con la extracción intensiva de petróleo. 5 billones de bolsas al año produce la Tierra en plástico. Eso significa 17 millones de barriles de petróleo dedicado al plástico. El 50% del plástico es de uso único. De esos 13 millones de toneladas del plástico están en el océano. 100,000 animales mueren al año. El 90% del agua que está embotellada, y el agua apenas tenemos el 2% del agua de la tierra es bebible y esa estamos embotellándola. Digamos, todo esto, algunas cifras reflejan de un drama existencial en el planeta Tierra y en la vida. Por primera vez los humanos podemos ver como nunca antes especies
que desaparecen ante nuestros ojos y en esta limitada vida nuestra, cuando antes tomaban miles de millones de años para desaparecer y extinguirse. Entonces, esta teoría positivista pura del derecho tiene que transformarse, así como la física positivista clásica de Newton se ha transformado a principios del siglo pasado con lo que fue el descubrimiento de la física cuántica y también lo que fue la teoría de la relatividad. Y entonces todo lo que nosotros, o lo que la física se explicaba a través de medición, observación, repetición, ecuación, modelos, entraron absolutamente en crisis cuando vimos el mundo minúsculo que nos estaba rodeando y hemos podido ver algo que antes nuestros sentidos no nos permitían. Entonces, comprendiendo cómo, por ejemplo, se mueven las partículas, se conforma un átomo, la biología molecular y toda esta cuestión que la ciencia nos está diciendo ahora, el modelo newtoniano de Newton colapsó y no ha sido suficiente ni siquiera para medir con exactitud los planetas y el movimiento de la Tierra y toda esta cuestión que Einstein nos dijo con la teoría de la relatividad. Entonces, esos principios causales de la ciencia clásica ahora se han transformado en principios de probabilidades, de incertidumbre, en donde el ser humano ya no es un sujeto imparcial que mira la naturaleza desde fuera, sino que estamos entrando a una teoría de sistemas que nos permite comprender el mundo y las relaciones de forma más específica. Si el derecho clásico decía que tenemos que ser individuos aislados, atomizados, el derecho por sistemas y el derecho holístico, que es el que merecemos ahora y el que necesitamos, habla de interrelaciones entre todos los sujetos. Si el valor era la competencia, el valor que necesita abrazar el derecho es la cooperación y la solidaridad. Si es que el sistema económico capitalista y el derecho que le respalda promovía la acumulación infinita, lo que necesitamos ahora es respetar la naturaleza. Si antes se hablaba de un derecho privado, excluyente del resto de seres humanos y excluyente del resto de especies, lo que necesitamos ahora es lo común. Es una decisión colectiva para cuidar lo que tenemos de la tierra, las fuentes de agua, las montañas, los bosques, la Amazonía, para que sea un nicho de vida, no solamente para el ser humano, sino para todas las especies de las que nosotros dependemos. En lugar de la filosofía de progreso y desarrollo, lo que necesitamos ahora es desarrollo regenerativo. No da más el planeta, no existe acumulación infinita porque el planeta se está agotando. Hay que ver solamente esos lugares donde ha habido explotaciones y extractivismos intensivos de petróleo, de minas, y nosotros, Latinoamérica tiene ya más de 500 años y lo que tenemos es desiertos, más incendios, más tifones, más inundaciones, más desastres naturales provocado. El virus del coronavirus es uno de esos, provocado porque nosotros estamos eliminando ecosistemas y los seres están transportándose y yéndose hacia otros, entre esos los virus, por supuesto. Entonces hay que cambiar este paradigma y este paradigma exige que nosotros dejemos de ser una especie que cree que su derecho es el mejor y el único para reconocer que la naturaleza tiene leyes y normas y que la única razón para que podamos sobrevivir es que las leyes y las normas de los humanos, de la especie humana, estén en relación, en interrelación con las normas que rigen a las otras especies y con las normas que rigen los procesos de la naturaleza. Para terminar, quisiera comentar un caso resuelto por la Corte Constitucional de Ecuador, en donde ya se empieza a aplicar los principios de los derechos de la naturaleza para comprender y para frenar y para limitar esta concepción del derecho como
como que la tierra y todo lo que está a su alrededor es un objeto. Y este caso se refiere a los manglares. Fue una acción de inconstitucionalidad y se impugnó una norma que decía que en los manglares, cuando los manglares están degradados, se podía poner monocultivos. Esto quiere decir que podría haber producción de camarones o también de palma africana, si es que el manglar está degradado. La Corte Constitucional utiliza como fuente de inspiración la Carta de la Madre Tierra de Bolivia, de Cochabamba, del año 2010, que ahora es un proyecto que está presentado a Naciones Unidas. Y en uno de esos artículos se recoge uno de los principios sistémicos por excelencia, que básicamente se resume en tres. Uno, que la naturaleza tiende a la diversidad, primera cosa. La segunda es que una de las características de los seres vivos, desde las moléculas hasta los sistemas ecológicos, y de esto nos ha dado un aporte enorme un biólogo que se llama Maturana, tienden a la autorregeneración. La palabra que él utilizó y que después Luhmann lo pasaría a la sociología y al derecho es la autopoiesis. Y el tercer principio tiene que ver que la diversidad de los seres que vivimos en el planeta, estamos profundamente conectados e interrelacionados y vivimos en comunidad y no en competencia, ni tampoco de forma aislada. Y entonces la Corte toma estos tres principios y dice, ¿qué es el monocultivo? El monocultivo, primero, es la producción intensiva de un solo producto y esto atenta contra la diversidad. Primera cosa, primer principio. El segundo principio es que los ecosistemas tienden que tener a la autorregulación y el monocultivo no puede vivir si no es con agroquímicos y con la intervención del ser humano y no puede autorregularse solo si no es a través de la industria y de la capacidad humana para utilizar un ecosistema para solamente producir un producto. Y entonces el mangle pierde su capacidad de autorregenerarse si ustedes ponen solo camarones o si ustedes ponen solo palma africana. Entonces se vulnera el segundo principio de la autorregulación. Y el tercero es que el manglar es un lugar de fuente de enorme vida. Ahí hay una cantidad de seres impresionantes y además hay una cantidad de seres que viven con el mangle y que viven además del mangle, incluidos los seres humanos. Y entonces este ecosistema tan delicado que está entre el mar y la tierra firme, que está en la mitad, que vive de agua dulce y también de agua salada, y donde tenemos una riqueza faunística, vegetal impresionante. Si ustedes ponen solo un producto, entonces se pierde todas las interrelaciones. Y la Corte dice, tratar un sistema que está degradado con monocultivo es casi como dar a una persona que tiene problemas de azúcar en su sangre, darle más azúcar y se puede esto como matarle. Es decir, a alguien que necesita diversidad, riqueza y además armonía en su ecosistema, darle, porque está degenerado, además un monocultivo, es acabar absolutamente con la capacidad de ese ecosistema para regenerarse. Yo quisiera terminar simplemente diciendo a ustedes, compañeros y compañeras, jueces y jueces, abogados, abogadas, que la ciencia que ha sido utilizada para destruir y además para que poca gente acumule una riqueza infinita, nos está realmente quitando las posibilidades de vida a todas las especies, incluida la humana. Es hora que ese derecho que fue funcional a la libre empresa, que fue funcional a la libre inversión de capitales, que fue funcional al sistema financiero y que es funcional a la propiedad privada, ahora cambie de posibilidad. Los abogados y abogadas
somos importantes en este cambio de paradigma, porque si el poder se sostiene con el paradigma positivista, también la alternativa a ese poder, hacia el poder de la naturaleza y hacia sistemas equilibrados, también requiere el derecho. Mi esperanza y también mis votos para que ustedes en su quehacer diario sean partes y agentes de esta transformación que necesita no solamente la especie humana, sino toda la vida en el planeta. Les agradezco por su atención, les mando un abrazo muy cariñoso y solidario, y decirles que yo aprecio mucho esos esfuerzos teóricos que están haciendo en Brasil y que todos necesitamos y de las que todos estamos aprendiendo. Muchísimas gracias y un saludo cordial. Muito obrigado, Juliana, pela transmissão, né? O pessoal está perguntando aqui, vai ser disponibilizado, né? Essa aula como um todo, né? Vai ficar acessível para todos poderem assistir. E, para mim, né, as reflexões do professor Ramiro, elas são cruciais, assim, né, para a gente, não só pela sua experiência teórica e política, né, ele participou da Constituinte, mas também por essa atuação que ele teve na Corte Constitucional, né, e ele tem essa possibilidade de avaliar essas questões, né. Essa primeira atividade desta manhã, né, ela teve um aspecto introdutório ao nosso tema do seminário como um todo, em especial essa conceituação, né, essa transformação que vem se propondo sobre os direitos da natureza, né, que, a nosso ver, é uma construção fruto, né, das lutas, né, e das cosmovisões andino-amazônicas, mas que vem se tornando esse movimento global de transformação da perspectiva não só do direito ambiental, mas da relação que nós temos na nossa vida cotidiana com a natureza e os seus outros seres, né? Por isso, nós entendemos também, né, pessoal, e acho que é interessante trazer para vocês, tanto no âmbito acadêmico, mas também na nossa atuação nos projetos socioambientais do Instituto Preservar, nós precisamos resgatar o legado desse pensamento crítico latino-americano, dessas propostas vindas através das lutas dos movimentos sociais, em especial dos movimentos indígenas e camponeses, né, que ainda vivenciam essas outras formas de relação. Ao mesmo tempo, a gente tem trazido algo que a professora Fernanda também mencionou, né, da gente superar essa perspectiva cartesiana, né, e inserir, né, essa visão sente-pensante, né, intercultural sobre esses processos, né? E, a nosso ver, tem alguns conceitos que a gente vai ir aprofundando também nas outras aulas, né, que vamos ter ao longo desses 2 dias, mas que eu gostaria de pontuar rapidamente para a gente iniciar o nosso debate final, né? Nós vamos estar sempre trabalhando muito com essa ideia do conflito socioambiental, né? Nós, atores do sistema de justiça, nos deparamos muito com essa visão. Me parece que o professor Paulo Freire Vieira, né, da Federal de Santa Catarina, ele conceitua essa ideia de conflito socioambiental como um termo que designa, né, as relações sociais que estão em disputa, em tensão entre esses diferentes grupos e atores pela apropriação e gestão do patrimônio natural e cultural, né, desses bens comuns, né. Essas situações de litígio, né, vigentes no nível material, mas também no nível simbólico, cultural, inclusive epistemológico, como a gente vinha pensando aí na questão dos direitos da natureza, eles muitas vezes vão assumir um embate mais direto e inclusive violento, né. E por isso também consideramos importante, né, o que vem sendo desenvolvido, inclusive, né, pela professora e promotora Eliane Moreira, dessa ideia de que nesses conflitos, né, é que nós vamos ver a possibilidade de afirmar esses novos direitos, né, que se encontram, né, segundo ela, nesse cruzamento de perspectivas sociais, ambientais e culturais,
pautada, sobretudo, na luta por exercer os seus direitos territoriais, né, a diversidade cultural e a identidade, a proteção dos modos de vida desses povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, né, e camponeses. Por isso, a nosso ver, né, a gente tem que se aliar, colaborar, né, na construção dessas lutas que vêm sendo promovidas por esses movimentos. E não perder de vista, né, que o que nós estamos vivendo hoje é fruto, né, de uma perspectiva moderna e colonial que se constitui, né, já nas origens do sistema capitalista, né? Então, para nós, né, a experiência e a história dos países latino-americanos e de como se deu, né, a implementação dessas instituições modernas na nossa região, elas vão apontar essa relação umbilical, né, do sistema capitalista com determinadas formas de dominação, né? A mais evidente no próprio sistema capitalista é a luta de classes, né? É a dominação dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também, né, a ideia do racismo estrutural, né, que, a nosso ver, é uma das expressões dessa colonialidade. O próprio patriarcado, já mencionado aqui, e, no caso específico, né, a mercantilização da vida, a mercantilização da natureza, como um eixo estrutural dessa ordem social. Se o racismo, né, ele marca historicamente, né, os nossos povos do sul, latino-americanos, africanos e asiáticos, ele significou, né, um genocídio físico, material e espiritual de uma diversidade de cosmovisões e modelos alternativos a esse sistema, né, que, direta ou indiretamente, ainda tentam persistir. Mas eu gostaria de pontuar e colocar para o debate, né, essa provocação de que a gente precisa pensar, né, nós como juristas, e estudar mais, né, o que vem sendo desenvolvido, então, no âmbito da ecologia política, né? Se nós vamos trabalhar com esses conflitos, vamos estar trabalhando com o direito ambiental, nós precisamos, né, aprofundar, né, o que vem sendo pensado no âmbito da ecologia política e da economia ecológica, né? Como pensar esses outros modos de produção. Então, para não ficar reproduzindo as respostas que vêm, né, dos países ditos desenvolvidos, né? Porque foi no seio, né, dessa nascente sociedade capitalista, marcada pela crescente expropriação, né, da natureza e desses processos de industrialização, que o trabalho assalariado e a natureza se consolidam como objetos, né, de apropriação e como mercadorias, né? Então, nós, para superar isso, né, eu levanto um tema, né, que é interessante da gente refletir, que, inclusive, dentro dessas perspectivas mais avançadas, né, que a gente ouviu um pouco por aqui, e sei que quem está fazendo esse curso deve ter lido, né, tem sido adotada, que é a ideia do antropoceno, né? Nós, né, que temos trabalhado um pouco com isso, e isso vai estar desenvolvido, inclusive, num livro que vamos estar publicando, né, que tem, inclusive, autores e autoras aqui presentes, né, sobre os direitos da natureza, temos adotado, né, o que o professor Martinez Allier, o professor Alberto Acosta também tem ressignificado como, pelo nome, né, de capitaloceno, né? E por que esse capitaloceno, né? Se por um lado nós concordamos com as reflexões que têm sido feitas na ecologia sobre o antropoceno, nós entendemos que semanticamente, né, devemos lapidar essa categoria. Por quê? Porque não podemos ignorar, né, que o ser humano não é o centro do problema. A nosso ver, né, é necessário recordar que durante milhares de anos o ser humano conviveu de forma diversa ao que nos propõe e nos impõe o modelo atual capitalista. Inclusive, na atualidade, há diversos povos e comunidades que mantêm uma relação harmônica com a natureza. Então, a nossa perspectiva, ela vai identificar que boa parte dos problemas ocasionados na atualidade não derivam do ser humano, intrinsecamente dos seres humanos, mas do modo de produção capitalista e, sobretudo, das grandes corporações transnacionais que elevaram ao máximo essa cisão
do ser humano com a natureza através da mercantilização exponencial da vida. Segundo o professor Ramírez, né, graças a alguns estudos que ele vem realizando e uma publicação que ele fez, inclusive, na revista, né, de Ecologia Política, ele refere o seguinte, nós podemos observar, né, que a responsabilidade dos ricos e dos poderosos sobre a crise atual, ela é muito mais fundamental no nível que nós chegamos hoje, né? Desde 2015, né, até hoje, a metade das emissões totais de CO2 foram responsabilidade de apenas 10% da população mais rica, ou seja, de 700 milhões de pessoas. Enquanto a outra metade da população mundial, cerca de 3,5 né, bilhões, só gerou 10% dessas emissões. Ainda, as emissões de carbono, né, do 1% mais rico são 30 vezes maiores do que os 50% mais pobres e superam 175 vezes as emissões dos 10% dos países mais pobres, segundo a Oxfam, publicado em 2015. Os agentes dessa contaminação, na história daquilo que, então, a nosso ver, deve ser chamado como capitaloceno, têm sido provocados pelas corporações transnacionais, em especial as petrolíferas, mineradoras e sementeiras, né, que produzem cimento. Né. Entre 1751 e 2010, tão somente 90 corporações desse tipo emitiram 53% do total de gases do efeito estufa. 55 empresas petrolíferas produziram 77% dessa contaminação. E só 10 empresas privadas são responsáveis por 15% de toda essa contaminação. Portanto, né, há um papel central nessas mudanças que nós precisamos projetar e que vamos aprofundar ao longo do nosso curso nesse fim de semana. Mas gostaria de destacar também um ponto que eu acho que é importante nesse momento, que vivenciamos a guerra com uma realidade, né, e uma tensão muito forte. De todas essas empresas, dessas corporações, desses setores responsáveis pela contaminação do nosso planeta, existe uma instituição do país que mais contamina, né, e que mais queima petróleo desde o início desse século, que é responsável por uma grande parte dessa poluição, que é o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Desde 1999, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos consome cerca de 100 milhões de barris de petróleo por ano, tendo um pico em 2004, quando se gastou 144 milhões de barris de petróleo por ano como motivo dessa guerra contra o terrorismo. Em 2006, ele consumiu a mesma quantidade do que a população inteira da Nigéria, né? E seu gasto foi 10 vezes maior do que a China e 3 vezes maior do que toda a África. Portanto, esse consumo, né, nesse período do Departamento de Defesa dos Estados Unidos aponta que, em 2011, o seu consumo per capita de todo o pessoal militar e civil desse departamento foi 35% maior do que o consumo per capita de todos os países do planeta. Desse modo, a nosso ver, nós precisamos urgentemente deslocar, né, o eixo da crítica ecológica para o verdadeiro cerne da questão. Esses problemas ambientais não se originam na humanidade. Na verdade, a possibilidade de superação deles está na humanidade. Mas esses problemas se originam na nossa organização econômico-política. Com essa perspectiva, nós podemos afirmar que a sociedade contemporânea se caracteriza pelo acirramento dos conflitos socioambientais que estão atingindo um contexto exacerbado e que tem a sua origem na conquista de territórios, né, ricos em bens comuns e que, a nosso ver, ainda estão sendo protegidos pelas comunidades originárias. Um exemplo, e com isso eu gostaria de encerrar, que nós aqui no Rio Grande do Sul vivenciamos e até o presente momento conseguimos fazer frente e barrar, digamos assim, foi o caso
da mina Guaíba, né, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, tendo em vista que os interesses de uma grande corporação, né, da mineração se deparavam com os interesses, né, da população em geral, como um todo aqui na região metropolitana, mas, sobretudo, com o modo de vida camponês dos assentados e assentadas da reforma agrária que alimentam, né, as feiras ecológicas daqui da região e que estão produzindo, né, são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina, né, nesses assentamentos, mas principalmente dos povos indígenas, das comunidades Mibiá-Guarani, que estavam ao redor desta região, que tem nesta região, né, a sua terra ancestral e que iriam ser atingidos diretamente por esse empreendimento de mineração e que, fruto dessa ampla articulação, conseguimos, né, apontar e reconhecer, inclusive, com uma sentença já de primeiro grau, a nulidade do processo de licenciamento ambiental, pois ela violou, né, o licenciamento ambiental vinha violando o direito de consulta prévia, livre e informada dessas comunidades e que seriam diretamente atingidas por esse empreendimento minerário. Então, é possível um outro mundo, uma outra forma de viver e lidar com a natureza, e essas outras formas, né, estão ocorrendo já, né, e a gente precisa incentivá-las, inclusive contribuir na sua permanência e continuidade frente a esses conflitos socioambientais que nós nos deparamos. Então, é com essas palavras que eu gostaria de abrir, né, o nosso debate. Fiquem à vontade para levantar a mão e as reflexões sobre o que vem sendo debatido, e sabendo também que nós vamos continuar essa discussão ao longo deste fim de semana. Estão abertas as inscrições para todas e todas poderem também comentar a brilhante fala, né, da professora Fernanda, do professor Ramiro Ávila, e um pouco do que vocês pensam, refletem, estudam, pesquisam, e na sua atuação também dentro do sistema de justiça. Fiquem à vontade, pessoal, para levantar a mão, abrir o microfone e fazer, né, os comentários e questionamentos que acharem interessante. Todos muito tímidos, sem questionamentos, perguntas, comentários. Sim, Eliane, eu acredito, né, que nós que estamos aqui hoje, todos comungamos um pouco dessa perspectiva, né, e muitos já atuam também nessa temática, mas, bom, se não havendo, né, comentários ou perguntas, eu iria passar, né, a palavra. Opa, agora o Marcos gostaria de falar? Fica à vontade, Marcos. Não, é só para registrar, né, o esforço de vocês, parabenizá-los, parabenizar a professora Fernanda e dizer que eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de coragem de utilizar também a Constituição Federal no sentido daquilo que o professor Sarlé ensina, né, que o Brasil é um Estado democrático socioambiental de direito, né? Eu acho que, como a professora Fernanda disse, os operadores do direito
tem que ter coragem nesse sentido, né? É preciso vontade de constituição nesse sentido. E uma outra coisa que a gente nunca pode se esquecer, e ela pontuou também na fala dela, que tudo isso está interligado, né? Assim como nós somos parte da natureza, o Carl Sagan dizia assim que a gente é a poeira cósmica que ganhou consciência. Assim como a gente é parte da natureza, a gente pode saber que esses conflitos socioambientais que a gente vive têm a ver, né, por exemplo, com o fato de 1% da humanidade, eu não estou falando nem de empresa, estou falando de gente, deter 45% da riqueza produzida. Então, isso é um escândalo, e isso faz parte desse conflito socioambiental. Então, eu quero parabenizar a vocês, a todo esse esforço, e que a gente saiba que um dos fundamentos dos direitos humanos, né, nos quais a gente tem que integrar o direito da natureza, porque tudo é uma coisa só, é a luta, né? Então, e para ter luta é preciso ter cidadão, como dizia o Drummond, senão não tem país, e para ter cidadão é preciso ter educação pública de boa qualidade, enfim, é essa a nossa luta, né? Eu quero agradecer, saio muito enriquecido pelas falas de vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Marco, que bom que estão gostando. Eu gostaria de, se ninguém vai, né, fazer mais algum comentário ou pergunta, passar para uma fala de encerramento da professora Fernanda, né, para essa já parte indo para o final. Só comentar, né, algumas coisas que da fala da professora Fernanda também, que acho que é importante, né, que já vem ocorrendo no Brasil, né, no sistema de justiça brasileiro, tentativas de trazer esse debate que tem caminhado, né, mais no âmbito acadêmico, né? Então, a professora Fernanda trouxe a situação ali que se falava no caso de Belo Monte, mencionou também, né, a situação do caso, né, da ação civil pública da Lagoa da Conceição. Nós, né, pela RENAP, temos a oportunidade de estar contribuindo nessa ação da Lagoa da Conceição, pelo, né, Associação Nacional dos Atingidos por Barragens, porque é bom lembrar, né, que foi uma barragem também ali que arrebentou e poluiu toda a lagoa, né, e se tentou também, né, essa discussão numa ação civil pública depois do ocorrido na bacia do Rio Doce, né. Então, essas tentativas nós consideramos fundamentais de trazer esse debate, né, que tem avançado nos outros estados latino-americanos. Agora vamos para o terceiro, né, com a incorporação do artigo 9º na Constituinte chilena, e que o Brasil pode avançar isso, né, pode avançar nesse sentido, tanto aprofundar esse acúmulo teórico do pensamento crítico latino-americano, mas também através desses casos concretos, né, de avançar nessa jurisprudência. Não sei se todos sabem, né, já temos uma lei, né, que é uma lei municipal, que é por isso que foi utilizada no caso da Lagoa da Conceição, que é a Lei Orgânica de Florianópolis, que reconhece a natureza como sujeito de direitos, né? Então, podemos avançar essa discussão em âmbito municipal, em âmbito estadual e federal, no âmbito legislativo, mas também podemos avançar levando essas discussões nos casos judiciais, onde os direitos, né, da natureza vêm sendo violados. Passo a palavra para a doutora Fernanda. Muito obrigado pela sua aula, né? Gostamos muito, e para os seus comentários finais. Só agradecer, pedir desculpas pela falha de não ter mencionado a Lei Orgânica Municipal de Florianópolis, né? Há outras também, alguns municípios no Brasil já estão inserindo, tem uma discussão ocorrendo aqui do lado em Bertioga, nós estamos agitando aqui em Santos, parece que também já há um debate no estado do Pará, na Assembleia Legislativa Estadual do Pará, para a inclusão dos direitos da natureza nível estadual lá,
E nessa senda de globalização do movimento que surgiu, né, na América Latina, também esqueci de mencionar que essa semana foi aceita na Assembleia, no Congresso Espanhol, né, uma iniciativa popular de legislação para atribuir direitos, reconhecer como sujeito de direitos a Mar Menor, né, aquela lagoa salgada. Então, será o primeiro sistema ecológico a ser reconhecido como sujeito de direitos na Europa. Então, há um movimento efetivamente acontecendo e borbulhando nesse momento, e temos que acompanhar e pegar essa onda. Eu agradeço mais uma vez, então, a oportunidade, sua gratidão, e uma ótima tarde, um ótimo fim de semana a todos, e ótimo trabalho amanhã, ótimos trabalhos amanhã. Meu abraço muito especial ao professor Carlos Marés. Muito obrigada, Emiliano. Obrigada, professora Fernanda. Pessoal, bom, vamos encerrando essa primeira aula, né, do nosso seminário, e lembrando que na parte da tarde nós vamos dar continuidade a ele, né, com a nossa segunda mesa, que é as lutas por direitos da sociedade civil no combate às corporações da mega mineração. Vamos estar contando com a presença de representantes do Comitê de Combate à Mega Mineração aqui no Rio Grande do Sul, do Coletivo de Direitos Humanos do Movimento dos Atingidos por Barragens, também militantes do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, então trazendo um pouco do que tem sido as experiências de resistência por parte dos movimentos sociais. Então fica o convite, nós começamos às 14 horas, pontualmente, e aguardamos vocês para dar seguimento ao nosso seminário. Muito obrigado pela presença e seguimos em contato. Até logo.